Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. A possibilidade de estar com vocês presente hoje, à noite, por uma situação que surgiu. Vamos deixar gravado então esta aula, para que você possa assistir no tempo que você tiver disponibilidade em casa. Então vamos orar iniciando esta aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, em nome de Jesus, nós estamos, Pai, aqui na Tua santa presença nesta noite, pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, nos orientando, nos esclarecendo e nos ajudando, Pai, a compreendermos a cada dia a Tua palavra. Toma a direção desta aula, Senhor. Fala com cada aluno, cada ouvinte, meu Pai, e que não possam restar nenhuma dúvida com relação à matéria ou ao assunto que iremos tratar. Nos ajuda, Senhor, para que possamos transmitir aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração. Eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito bom. Vamos lá então, nós estamos a partir da página 26 no seu livro. Nós falamos sobre Caim e Abel, 7, né? Falamos sobre os dois tipos de linhagem que surgiram, né, na face da terra, a linhagem santa dos filhos de Deus, a partir de 7, e também falamos da linhagem ímpia, ou dos filhos de Caim. A partir do momento em que essas duas linhagens se cruzaram, né, o caminho delas era paralelo, né, seguiam caminhos paralelos. Em determinado momento, essas duas linhagens se encontraram, se cruzaram, né? Então, os filhos dos homens, linhagem ímpia de Caim, casaram-se com as filhas de Deus, da linhagem santa a partir de 7. E a partir dessa união, então, houve a perversão dos seres humanos. E começou um período terrível chamado de período de corrupção humana. Veja, quando nós falamos dos descendentes de Caim, nós vimos semana passada que Caim ele foi condenado por Deus por cometer um crime e ele passou a vagar pela terra, ou seja, Caim ele foi o pai de todos aqueles que são nômades, desde o início, ou seja, não tinham residência fixa, eles vagavam pela terra, montando seus acampamentos e seguindo o caminho, né? Não tinham parada fixa. Já a partir dos descendentes de 7, né, eles começaram a se estabelecer na terra. Depois, um descendente de Caim, ele fundou a primeira cidade, né, e começou a desenvolver também as vilas e povoações a partir da linhagem ímpia de Caim. Ok? O versículo 6, verso 1 e 2, que tem como título a corrupção do gênero humano, ele começa assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, e vice-versa, né? Aquelas que entre todas mais lhe agradaram. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A partir dessa palavra de Deus, claro, depois veio o dilúvio, né? E aí as gerações vindouras, a partir do fim do dilúvio, eles já não tiveram aquela longevidade que os primeiros pais tinham, né? Você já leu ali que Adão viveu 900 e tantos anos. O homem que mais viveu, por exemplo, foi Melquisedeque, que viveu 969 anos. E assim ia, né? 700, 800 anos. Mas depois que acabou o dilúvio, os descendentes de Noé tiveram a vida bem reduzida, bem curta. Ok? Quando nós falamos ali sobre as filhas dos homens e os filhos de Deus, são aquelas duas linhagens, a linhagem de Caim e a linhagem de 7. Eles se juntaram, né, se casaram e deram origem a uma nova linhagem na terra.
Tá? A Bíblia diz assim que quando houve essa união, aqui ó, versículo 4. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Então, ou seja, a linhagem a partir de Caim já estava com uma deformação, digamos assim, genética. Qual que foi o motivo disso? Não se sabe, a Bíblia não explica. Mas a Bíblia é bem clara quando diz assim, que naquele tempo havia gigantes. E também depois que os descendentes dos homens uniram-se com os descendentes dos filhos de Deus. Aí nasceram mais gigantes, ou seja, trouxeram esse DNA do gigantismo e ao unirem-se com a linhagem santa a partir de Sete, a linhagem dos filhos de Deus, geraram também gigantes. Tá? E a Bíblia diz que esses gigantes foram os grandes homens, os valentes, né, de fama na face da terra. Veja só, o grande exemplo de um homem valente na face da terra, na antiguidade, foi Nimrod, né, que depois, a partir dele, veio a passagem da Torre de Babel, que nós vamos falar daqui um pouquinho. Mas quando se fala em gigantes, nós ficamos pensando, que tipo de gigantes será que eram? Será que eram os gigantes parecidos com Golias? Golias tinha aproximadamente 2,5 metros a 3 metros de altura. Né? Ou será que eram maiores? A Bíblia diz que existia um rei chamado Og, de Bazã, e a cama dele tinha aproximadamente 6 metros de comprimento. Então, os descendentes dos gigantes são aqueles que permaneceram por longo tempo na face da terra, mesmo depois do dilúvio, incluindo Golias, descendentes dos gigantes originais, que eram ainda muito maiores. Essa afirmação da existência de gigantes na terra, ela é comprovada pela ciência, pela história, pela geografia e pela arqueologia. Existem alguns ossos, né, fósseis e ossos recuperados de seres muito grandes em alguns museus pelo mundo. Se você pesquisar na internet, você vai ver lá que existem achados, né, até ali início, meados do século XX, né, dos 1900, até metade dos anos 1900, era comum encontrar em muitas dessas ossadas, né, nos Estados Unidos, na Europa. Mas esses ossos eles foram escondidos da população, foram guardados, né, não sei por quê, para que a população de hoje em dia não tenha acesso a esse conhecimento, mas que houve gigantes na face da terra, é cientificamente comprovado. Agora, esses gigantes seriam o quê? A união de realmente seres humanos com alguma deformação genética? Ou teria alguma outra causa? Existe muito conflito quando se fala em filhos de Deus, nessa passagem, né? Nós ficamos com a teoria de que os filhos de Deus são os descendentes da linhagem santa a partir de Sete. Natural, literalmente, né? Mas existe uma crença, né, de que alguns estudiosos, né, até da academia, eles acreditam que quando se fala filhos de Deus, estava relacionando a seres celestiais ou anjos. Então, esses estudiosos defendem a teoria de que os anjos caídos, né, que foram lançados na terra com Satanás, né, que perderam a posição deles no céu, esses desceram na terra e se envolveram emocionalmente, sexualmente com as mulheres, né, filhas dos homens, e aí, por causa dessa união e da composição dos anjos, eles geraram gigantes. Há muita controvérsia, né, e nenhuma referência bíblica a respeito disso, a não ser em um livro apócrifo
chamado Livro de Enoque, que fala a respeito desse assunto. Mas por isso que o livro é apócrifo, não inspirado, não faz parte do cânon. Mas para fim de conhecimento, você pode ler depois e ver que existem essa relação aí desses seres com os filhos de Deus. Eles são chamados nesse livro de Enoque de os vigilantes que desceram do céu. Né? Existem alguns livros seculares também de civilizações antiquíssimas, como a Suméria, que foi a primeira civilização organizada de que se tem notícia. E eles têm os épicos de Gilgamesh, que narram a história literalmente, né, como eles acreditam, desses seres que desceram do céu e envolveram-se com os seres humanos, trazendo o conhecimento de todas as artes, todas as ciências para o ser humano e também procriando com as mulheres. Né? A Bíblia é clara quando diz que os anjos são seres assexuados. Né? Jesus uma vez disse que no céu nós seremos como os anjos, né? Ou seja, assexuados. Não há relação sexual, não há casamento entre anjos. Né? Então, o que se poderia supor é que esses seres celestiais, se fosse verdade, né, como eram espíritos, eles desceram na terra e tomaram o corpo de seres humanos. Por isso, se envolveram com as mulheres e geraram esses gigantes. Mas é uma viagem isso aí, né? São teorias de pessoas que não creem na Bíblia como literal e ficam criando essas suposições. O fato é que essa união dessas duas linhagens, a partir de Caim e de Sete, a linhagem ímpia dos filhos dos homens e a linhagem santa dos filhos de Deus, deu origem aos gigantes, também chamados de Néfilins. Né? Néfilins. Né? A Bíblia fala sobre Néfilim, que está contido no texto original em hebraico, e essa palavra Néfilim significa literalmente os caídos, ou aqueles que caem sobre os outros, que atacam, pessoas malignas. Então, caído aqui não quer dizer anjos caídos, mas pessoas caídas da fé, caídas da presença de Deus, pessoas que atacam, que fazem violência aos outros. Ok? Na sequência, versículo 8 do capítulo 6, aparece um novo personagem aqui para nós agora, o Noé. Né? 6:8, Noé encontrou graça, favor diante dos olhos do Senhor. É incrível como a descrição desse Noé, ela é muito parecida com a descrição que é feita do Jó. Né? Homem íntegro, temente a Deus, né? Que se desvia do mal. Olha só como começa, né? Noé, versículo 9, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só como é bonito isso. Como foi falado de Enoque, né? E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Então, caminhar com Deus, estar com Deus todo dia, todo momento, é um diferencial dos homens e mulheres de Deus. Né? O Noé é o último dos patriarcas antediluvianos, ou seja, que vieram antes do dilúvio. Ok? Os pais da humanidade, Adão, Eva, Caim, Abel falecido, depois os 7. Né? Aí chegamos no Noé, o último dos patriarcas antediluvianos. Página 28 da tua apostila, você pode acompanhar. Né? Quando falamos em dilúvio, né, existem algumas teorias que dizem que o dilúvio foi um evento localizado apenas na região onde Noé habitava. Mas existe também uma teoria, a mais aceita de todos, é que o dilúvio foi um evento universal. Tanto é assim que em muitas culturas seculares de outras nações são encontrados relatos, claro que, embora muitos fantasiosos, né, como eu falei, a epopeia de Gilgamesh, dos sumérios, alguns escritos da antiga China, da antiga Índia, né, da antiga Pérsia mesmo, com Zoroastro, falam de um grande dilúvio universal. Claro que depois eles se envolvem com suas mitologias, com seus deuses, né? Mas o fato é que o dilúvio realmente aconteceu e ele cobriu a face da terra, conforme a Bíblia diz. Tá bom? Quando se fala em dilúvio, lembra-se imediatamente do patriarca Noé. Né? O nascimento dele já traz uma indicação profética sobre a ordem que seria estabelecida
a partir da eliminação daqueles pecadores obstinados, ou seja, todos os da linhagem ímpia de Caim e também os seus descendentes, né? A partir daquele dilúvio universal, aqueles seres que haviam sido gerados a partir do pecado, eles foram extintos, desapareceram. Claro, como eu disse para vocês, que uma parte do DNA do gigantismo, né, ficou geneticamente no sangue de Noé, nos seus filhos, ou nas mulheres dos seus filhos, né, nas suas noras. E depois, para frente, né, dos descendentes dos filhos de Noé, surgiram também descendentes dos primeiros gigantes, agora, claro, de um tamanho menor, como foi Golias. Tá bom? Quando Noé estava com 480 anos de idade, Deus anunciou um período, né, de 120 anos de provação para o homem, né? Então, falou, a partir daqui a 120 anos vou destruir a terra, ou vocês se convertem, vocês se endireitam, ou vão perecer. Né? Ele recebeu o projeto para fazer a arca, ele estava já com 500 anos de idade. Né? Depois levou mais 100 anos para fazer. Né? Ou seja, quando Noé terminou a arca e começou o dilúvio, ele estava com 600 anos de idade. Tá? Como eu disse, já era um varão justo, andava com Deus. Né? Então, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, na galeria dos heróis da fé, você vai ver uma menção maravilhosa quanto a Noé, né, que viveu pela fé e se rendeu à vontade de Deus. Ele era um homem que temia Deus, tinha reverência, respeito, né? E essa atitude dele permitiu que ele ouvisse a voz do Senhor com clareza, né, que tivesse entendimento claro das coisas que viriam a acontecer. Imagine falar que vai haver um dilúvio, ou seja, vai chover na terra até inundar tudo, sendo que ainda não havia chovido na terra. O que existia era apenas um orvalho que molhava toda a terra, né? Mas chuva mesmo, caindo do céu, não. E ainda por cima abriram-se as fontes das águas de baixo e a água subiu, né? Veio a água de cima e a água de baixo. Né? Aos 500 anos de idade, ele teve o primeiro filho dele, né? E os 3 filhos de Noé, agora os primeiros patriarcas, a partir de Noé, que deram origem à nova povoação da terra. Marque lá, Sem, Cão e Jafé. Sem, que deu origem aos povos semitas. Cão, né, que depois foi pai de Canaã e deu origem aos cananeus e aos africanos. E Jafé, que foi o pai dos europeus, né, que moram no extremo leste do planeta, europeus e orientais. Ok? Então, quando ele fez o aniversário de 600 anos de idade, ele entrou na arca. O dilúvio, o que é? O dilúvio é uma história de juízo divino sobre o homem caído, pecaminoso. Né? Nós não podemos amenizar a severidade desse juízo de Deus. Olha, ele diz assim no versículo 7. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que eu criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos de Deus. Estou triste, estou arrependido, em outras traduções, né? Farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Mesmo assim, o dilúvio é um memorial do amor e da misericórdia de Deus. Porque Deus ele poderia ter acabado com tudo realmente, mas não. Ele preservou Noé, seus filhos, a esposa de Noé e as esposas dos filhos, para que a linhagem dos seres humanos não desaparecesse da terra. Então ele ainda teve misericórdia, né? Deus achou graça aos olhos de Noé e falou: a partir desse daí, eu vou recriar a humanidade. Ok? Não foi Noé que achou graça diante do Senhor, e sim, a graça de Deus, ela encontrou Noé. Então a graça de Deus está aí, disponível, né? E
que essa graça nos alcance, nos ache, né, aqui na terra. Então, o Noé, ele se comprometeu a cumprir o projeto que Deus havia dado a ele, um barco, uma arca, né? Tinha que construir um barco. Imagine as dimensões da arca, né? 135 metros de comprimento, aproximadamente, 22 metros e meio de largura, né? E uma altura de 13 metros e meio. Essa embarcação deveria ter 3 pavimentos, 3 andares, né? Construído de uma madeira resistente à prova da água, e era calafetada por fora com betume, que é uma espécie de piche, né? Por dentro e por fora. Toda essa dedicação de Noé, essa obediência, sem as ferramentas que nós temos hoje, né? Sem os recursos, sem os meios, imagine, por isso que demorou 120 anos, né? Ele tinha que buscar o material, talvez muito longe. Ele só contava com a ajuda dos seus filhos, né? Tinha que construir de uma maneira rústica e alguma coisa muito resistente, né? E hoje em dia, os estudiosos da engenharia naval, analisando as medidas, as dimensões e o formato da arca, conforme descrição na Bíblia, eles entendem que essas são as melhores dimensões para se construir uma embarcação resistente e segura nos dias de hoje. Então, muitos dos navios modernos seguem o princípio dessas dimensões já dadas por Deus a Noé há muito tempo atrás, né? Toda essa dedicação resultou em salvação para a casa de Noé, juízo aos pecadores, e fez de Noé um herdeiro da justiça que vem pela fé, assim como Abraão, né? Abraão, justificado somente pela fé, ouviu a palavra de Deus e creu e obedeceu, né? Quando a arca ficou pronta, Noé e a sua família, ou seja, sua esposa, seus filhos, suas noras, entraram na arca, né? E Deus moveu o instinto dos animais da terra para que viessem em duplas, né? Macho e fêmea, sozinhos para a arca. Depois que todos os animais estavam dentro, não consigo imaginar quantos animais tinham, né? Todos os animais daquela região, daquela época, né? Depois que estavam todos dentro, Deus lacrou a arca por fora com betume, com o piche, e as águas começaram a encher a terra, né? Como eu disse, nunca tinha chovido, de repente começou uma garoazinha, e o Noé fechado dentro da arca, e as pessoas lá fora, isso daí que é a chuva, esse que é o dilúvio, você está louco, Noé, você trabalhou 100 e tantos anos aí, uma chuvinha dessa aí, que gostoso essa garoazinha. Mas aí começou a engrossar, 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 virou tempestade, escureceu, e de repente as fontes subterrâneas se abriram e a água começou a brotar do chão e subir o nível. Então aquelas pessoas viram que estava chegando o fim mesmo, né? Choveu e brotou água durante 1 mês e meio. Às vezes chove 3, 4 dias, aí já é um caos nas cidades, né? Imagine 1 mês e meio chovendo de cima e saindo água do chão, né? A Bíblia diz assim que Noé tinha feito 600 anos de idade quando as águas começaram, e elas pararam, né, quando ele estava com o ano 601. Então, quando ele saiu da arca, havia passado 1 ano ali, e 1 mês dentro da arca, tá bom? Aqui na página 29 do seu livro, da sua apostila, você vê uma cronologia do dilúvio. Diz assim, do dia 1 até o dia 40º, 40, toda a terra é inundada pelas águas, tá? Então, no capítulo 7 de Gênesis, agora versículo 13, né, diz que toda a terra foi inundada pela água. Deixa eu encontrar aqui. Nesse mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo suas espécies, todo o gado segundo as espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé,
e o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra. Olha só. Então, lá no quadro, na página 29, do dia 41º ao 190º dia, as águas ficaram paradas sobre a terra. Versículo 24. Aí do dia 191 até o dia 340, as águas começaram a diminuir. Capítulo 8, verso 3. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. Bom? Aí do dia 341 até o dia 380, os montes começam a ser descobertos. Versículo 8, 6, né? Olha só, que maravilha. Deixa eu ver um versículo que eu quero ler aqui. Versículo 7, 19, preste atenção. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram, olha só, 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. Meu Deus, imagine só hoje, qual é a altura do Monte Everest? O maior monte que existe, 7.000, 9.000 metros de altura, por aí, né? Então, as águas subiram 7 metros acima do maior monte da terra, ou seja, acima do Monte Everest. Então, o dilúvio foi realmente um evento universal, tanto é assim, né, que dentro da arca haviam até pássaros e aves, né? Ele faz uma distinção de pássaros e aves, né? Porque pássaros refere-se aos passarinhos pequenininhos, essas aves bonitinhas aí, né? E as aves são as maiores, né? E todas as espécies entraram na arca. Lá para o quadro, página 29. Do dia 381 a 387, a terra ficou seca. Capítulo 8, verso 10. Noé esperou mais 7 dias de novo, soltou a pomba fora da arca. E do dia 388 até o dia 394, foi a última semana na arca. Versículo 12 do capítulo 8. Esperou mais 7 dias, de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Ou seja, encontrou pousada lá na terra, né? O eterno Deus convocou Noé e sua família com a missão de repovoar a terra através da procriação multiplicadora, né? Então, essa foi a aliança que Deus fez com Noé. Nós vimos já nas outras aulas as alianças. Então, essa é a aliança noética. E aqui inicia-se a dispensação do governo humano. Ou seja, Deus ele faz um pacto com Noé, dizendo que vai usar agora a família de Noé para multiplicar a população da terra, para povoar a terra, porque todos haviam morrido. E o sinal de que Deus ia realmente cumprir isso foi um arco colorido que Deus colocou no céu, chamado por nós de arco-íris, né? Mas chamado por Deus de arco da aliança. Tá? Esse é o elemento dessa aliança, desse acordo, o arco, né? O arco é uma figura de Jesus Cristo, que representa o escape para fugirmos da ira de Deus. A arca leva-nos a um relacionamento mais próximo com Deus, também é uma figura de Jesus Cristo, um tipo de Jesus. Depois que as águas tinham abaixado, e o monte e a arca pousou no Monte Ararat. Ararat é o nome de uma montanha, de uma cadeia de montanhas na Turquia. Existe ainda essa cadeia de montanhas. E é um lugar muito alto mesmo, muito inacessível. E a arca pousou lá. Muitos estudiosos têm procurado resíduos, né, da arca, algum pedaço, né, que tenha sobrado ali em um fóssil, porque existem muitas geleiras lá em cima daquelas montanhas, né? Até vieram com uma notícia uns anos atrás que haviam encontrado uma armação semelhante à arca lá, tal. Mas isso não importa, importa que realmente aconteceu.
e essa cadeia de montanhas existe até hoje. E quando a arca parou no Monte Ararat, Noé e sua família desceram em terra seca. Noé não sabia o que fazer agora. Bom, então vamos agora plantar, vamos produzir, né? E daí começaram a mexer na terra, a produzir, os animais foram separados, começaram a produzir animais, os derivados, leite, carne, né? E começaram a se estabelecer na terra. O Noé, ele então passou a ser agricultor nessa nova terra, né? Então, com muitas sementes que havia guardado na arca, muitas mudas, ele começou a plantar e reconstruir sua vida, né? Mas ele não conhecia ainda, né, segundo as Escrituras, a videira, o fruto da videira e o derivado do fruto da videira, que era o vinho, né? Não sabia os efeitos intoxicantes, né, alcoólicos do vinho. Então, certa vez descobriram que podiam fazer suco com aquela fruta gostosa, tomavam suco, mas deixaram fermentar, tamanho era o calor naquele lugar, fermentou demais e tornou-se uma bebida extremamente alucinógena, né? Então Noé, certa vez, bebeu demais, embriagou-se com o vinho, né? Ficou nu dentro da sua barraca e começou a fazer folia dentro da barraca, bagunça, gritaria, com uma jarra de vinho, com certeza, né? Um dos seus filhos, o Cão, que era o mais novo, ele foi ver o que estava acontecendo e viu o pai dele. E saiu expondo o pai para os irmãos. Os estudiosos dizem que o Cão, ele saiu debochando do pai, dando risada, contando anedotas, né? Tirando sarro do pai para os irmãos. Venham ver o pai, venham ver o pai, olha só que ridículo, está bêbado, né? Ou não sei se ele sabia o que era a palavra bêbado, né? Mas ele está fora de si e está nu, está dançando, pulando, dando risada, está vermelho lá dentro da barraca, que nem um pimentão. Venham ver, né? Mas os dois filhos mais velhos, Sem e Jafé, né, eles temiam a Deus e eles não ousaram ver a vergonha do seu pai. Então diz que os dois pegaram uma capa, cada um numa ponta, e entraram de costas na barraca, sem olhar, e cobriram seu pai e o puseram para dormir. Quando Noé acordou daquele porre, né, ele soube o que tinha acontecido. E quando ele soube que o filho mais novo havia visto ele nu e debochado dele, contando coisas dele, ele amaldiçoou a descendência do Cão. Cão, ou Cam, com M, né? Era o seu filho mais novo. Ele amaldiçoou a descendência do Cão, não o Cão, a descendência dele, né? O primeiro filho de Cão. Ele disse assim, ó, estou em Gênesis 9, do 24 ao 27. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço e disse, maldito seja Canaã. Canaã é o filho do Cão, um deles, né? Seja servo dos servos a seus irmãos. E ao mesmo tempo ele abençoou os outros dois filhos, dizendo, bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Tá? Então Canaã agora foi amaldiçoado a ser servo, escravo de Jafé e de Sem. Veja, muitas pessoas dizem que aqui está a origem da raça negra e da sua fatídica luta contra a escravidão. Eles dizem, viu, o Cão foi amaldiçoado e por isso que os negros sempre foram escravos. É um erro isso aqui, porque você tem que localizar as nações na terra. Cada um dos filhos de Noé ocupou uma região da terra. Eu disse que o Sem ocupou as regiões do Oriente Médio, né? Do Crescente Fértil, Mesopotâmia, etc. O Jafé ocupou as regiões da Europa e Extremo Oriente.
E o cão, os descendentes dele, ocuparam tanto a região da Palestina, né, que é Canaã, quanto partes da Arábia. Tá? Mas também os outros filhos de Cão, Cuxi, Put, Nub, eles ocuparam a região norte da África. Então, quem foi para a África não foi Cão, não foi Canaã. Canaã foi para a Palestina, ao norte da África. Os outros filhos de Cão, que não foram amaldiçoados, Cuxi, né, que é a Etiópia, Put, que é a Líbia, e Misraim, que é o Egito, eles ocuparam a região do norte da África. Esses povos não foram amaldiçoados. Deus não amaldiçoou Cão e toda a sua descendência. Né? Noé amaldiçoou somente um dos filhos de Cão, o Canaã, que deu origem aos cananeus. Por isso que na entrada da terra prometida, quando Josué foi possuir a terra prometida, com os hebreus que haviam saído do cativeiro do Egito, a ordem de Deus foi para destruir todos os cananeus, não sobrar nenhum, porque eles eram raça amaldiçoada. E não os africanos negros da África. Fique bem claro isso. Bom, já vamos encerrar, né? Pena que a aula passa rápido, mas depois a gente continua, seja gravada ou presencialmente, nós vamos ver o conteúdo. Né? Estamos aqui na Torre de Babel, capítulo 11. Né? No próximo encontro presencial que nós tivermos, eu quero ver se eu me lembro de trazer para vocês aqui uma explicação do capítulo 10 e a origem de todas as nações da terra a partir dos filhos de Sem, dos filhos de Noé. Tá bom? A Torre de Babel, versículo 11. A Bíblia diz assim que, após o dilúvio, havia uma ordem bem clara de Deus que todos os descendentes de Noé, seus filhos, né, seus netos, bisnetos, etc., todos deveriam ocupar toda a terra, se espalhar, ir para vários lugares, multiplicar-se e povoar a terra. Contudo, eles não fizeram assim. Um dos descendentes, né, ele resolveu se tornar líder dos demais. Tá bom? E ele se chamou Nimrod. Né? E ele era descendente de Sem. Tá? Versículo 11. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem, e etc. Fizeram uma torre. Tá? Essa torre passou a se chamar Torre de Babel, ou confusão. Né? As pessoas desobedeceram a Deus, em vez de se espalhar, e se juntaram num lugar chamado planície de Sinear. Sinear, no idioma arcaico hebraico, significa planície dos sonhos. Então, eles sonhavam em criar uma sociedade utópica, onde todos pudessem viver juntos, onde houvesse apenas uma língua, um sistema religioso, um sistema monetário, apenas um governante, que é a tal da globalização de hoje em dia, né? Então, esse era o sonho deles. E juntaram-se e construíram uma torre para tentar alcançar e atingir a Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, essa linguagem era a proto-língua, a língua original que vinha acompanhando Noé e seus filhos, que sobreviveram do dilúvio. E essa língua eles haviam aprendido antes do dilúvio com os seus descendentes, com os patriarcas, ou seja, com Adão e Eva, Caim e Sete. Ou seja, era a linguagem original do Éden, com a qual Deus falava com Adão no jardim. Essa mesma língua veio até o momento da Torre de Babel. Até nesse tempo falavam a língua única no mundo. Mas porque falavam a mesma língua, não quiseram se espalhar, quiseram ficar todo mundo junto. Sucedeu que, partindo desde o Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-nos. Os tijolos serviram-lhes de pedra, bitume e argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados pela terra.
Ou seja, Deus mandou eles se espalharem, eles falaram, não, vamos ficar aqui e vamos construir uma torre, vamos subir lá em cima e chegar onde Deus está, porque nós somos nossos próprios deuses, né? O que aconteceu? Veio o juízo de Deus novamente. O povo já estava estabelecido no mesmo local, ou seja, dessa maneira o planeta não seria povoado. A torre seria apenas um memorial para a humanidade. E a humanidade ia desaparecer ali mesmo, né? Nimrod foi o protagonista nessa história, né? Um poderoso caçador e guerreiro na terra, como diz a Bíblia, né? A construção desse memorial talvez tenha sido incitada pelo próprio Nimrod, nasceu no coração dele esse ato de desobediência, né? Existem algumas lendas antigas, né? Claro, é uma mitologia da antiga religião suméria, né? Mas elas trazem algumas informações assim, que talvez possam ser levadas em consideração quanto à origem do Nimrod e a origem do deus Tamuz, dos babilônios, etc. Mas no momento certo eu vou falar com vocês sobre isso, para nós analisarmos, né? Após o dilúvio, a população da terra cresceu e formou 3 grupos diferentes, a partir dos 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. Então, aqui na página 30, para nós encerrarmos, né, temos uma tabela explicando as origens das nações a partir dos filhos de Noé, depois que acabou o dilúvio. Então, diz ali, Sem deu origem aos semitas, Gênesis capítulo 10, 22 ao 31, e os povos que saíram do Sem, elamitas, né, do Elão, assírios, da Assíria, caldeus, da Caldeia, que depois deu origem à Suméria, né, arameus e hebreus, todos descendentes de Sem. Aonde eles habitaram? Oriente Médio, na Ásia, Mediterrâneo, até o Oceano Índico. Cão, os camitas, capítulo 10, do 6 ao 21, os povos que vieram a partir de Cão, Líbia, Egito, Etiópia, Canaã, comunidades árabes, África e parte da orla do Mediterrâneo. Jafé, Jafitas, capítulo 10, do 2 ao 5, deu origem aos celtas, citas, medo-persas, gregos, ou seja, a raça branca, ariana, né, grega, e também o Oriente longínquo, a China, a Índia, né, localizados na Ásia Menor, ilhas do Mar Negro, né, que não aparece, mas é no Mar Negro, regiões do Golfo Pérsico. Tá bom? Aqui no ponto 3 da página 30, então nós vamos fazer aquela pausa que eu falei que existe na narrativa da literatura hebraica, né? Então eles passaram primeiro, contaram da Torre de Babel, e agora eles vão falar qual foi esse personagem que criou essa confusão toda. Então, no ponto 3 da página 30, ele vai começar a falar do Nimrod. E aqui a gente tem bastante coisa para conversar, antes de entrarmos no chamado de Abraão. Por enquanto é só, eu vou encerrar por aqui, a gente já falou bastante, né? Como eu disse, no nosso próximo encontro presencial, nós vamos falar bastante sobre essas aulas gravadas e vamos trazer curiosidades aí para acrescentar o que nós vimos hoje. Tá bom? Muito obrigado por sua atenção. Mais uma vez eu peço perdão por não estar presentes com vocês hoje à noite. Como eu disse, houve um imprevisto, né, um evento aí de força maior, alheio à minha vontade realmente, mas fica aqui essa aula gravada com todo o meu carinho e coração. Vou orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, meu Pai. E eu peço que tudo aquilo que foi falado nesta tarde tenha saído do teu coração, da tua palavra, para o coração dos alunos. Que todos possamos crescer a cada dia mais, em graça, sabedoria e estatura, diante do Senhor e dos homens, em nome de Jesus. Muito obrigado a todos, obrigado pastor Célio, e Deus abençoe a todos em nome de Jesus.